Vamos iniciar mais uma aula de resolução de questões para esse concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Esta aula era para ter acontecido agora há pouco no YouTube, mas por problemas técnicos não pôde ser exibida, né? Acabamos exibindo só uma parte, mas de qualquer forma vamos resolver algumas questões do Estatuto da Polícia Militar, que é PM Bombeiros, e também a respeito do Código Disciplinar. Vamos a algumas questões. Questão 1. É possível, somente em casos excepcionais, como o ato comprovadamente de bravura por parte do militar, anular sanção disciplinar ou exoneração? O que o Código Disciplinar diz é um pouco diferente, que a sanção disciplinar por exoneração, por exemplo, ela poderá ser colocada, como a gente diz no militarismo, de última forma, ou seja, deixar de lado, no caso do militar passar a ter uma boa conduta, não reincidir, e diz que não necessariamente precisará de um ato de bravura. Então, ele fala necessariamente, mas o que diz o Código é justamente o contrário, não necessariamente, o que mostra que a questão está errada. Questão 2. As disposições do EMS, o que é o EMS? Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, se aplicam no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. Olha, o EMS, na realidade, ele é uma lei que fala mais ou menos, vamos dizer assim, dos direitos do trabalhador, dos direitos do servidor, por mais que seja servidor militar. E esses direitos, ele é extensível também à remuneração da aposentadoria, não é? Ela na aposentadoria, que aí não se chama mais aposentadoria, chama-se reserva ou reforma, porque é a área militar, ok? E não se chama necessariamente remuneração, e sim proventos, né, de aposentadoria. Nesse caso aí, é extensível àqueles que estão na inatividade, ou seja, os da reserva remunerada e os da reforma, sim. Em muitos pontos é extensível, sim. O que deixa a questão o quê? Correta. Diz que, em alguns pontos, o estatuto não será somente para os da ativa, mas também os para reserva remunerada e reforma, os da inatividade. Verdadeiro. Terceira questão. Fazem parte dos círculos hierárquicos de oficiais subalternos, primeiros e segundos tenentes. Nós temos lá dos oficiais, começando com segundo tenente, primeiro tenente, depois capitão, major, tenente-coronel, coronel e coronel comandante geral. Os oficiais estão divididos em 3 grupos. Primeiro grupo, subalternos, segundo tenente e primeiro tenente, o que já deixa a questão certa. No meio, o intermediário, que é o capitão. E acima, nós temos major, tenente-coronel, coronel e coronel comandante geral. São os círculos, né? Então, verdadeiro. Quem é que participa dos oficiais subalternos? Segundos tenentes e primeiros tenentes. Verdadeiríssimo. Vamos lá, isso está lá no artigo 30 do EMS, né? Vamos para a questão 4. Os militares da PM, Polícia Militar, terão precedência. E aí, quando a gente fala precedência, nós falamos daqueles chamados pares, que estão em pé de igualdade. Soldado, soldado, cabo, cabo, capitão, capitão, major, major, tenente, coronel, e por aí vai, coronel, coronel. Ou seja, quem é que tem a precedência? A gente não vai falar de precedência com o coronel comandante geral. Por quê? Porque ele é o ápice em relação à área militar, né? Porque o ápice da Polícia Militar e Bombeiros é o governador do Estado, né? Chefe supremo. Mas em relação aos militares propriamente dito, o coronel comandante geral não vai ter o outro igual a ele naquele mesmo posto. Por quê? Porque ele é lei isolado, né? Então, para ele, ninguém vai falar de precedência, lógico. A não ser que a precedência aí dele para com os outros é a precedência funcional. Por qual motivo? Porque ele exerce a função de coronel comandante geral. Então, ele está acima dos demais coronéis. Então, dos militares da PM, esses militares terão precedência sobre os militares dos bombeiros em igualdade de posto, que são os oficiais, ou graduação, que são as praças, verdadeiríssimo.
Ok? Então, um sargento, primeiro sargento, por exemplo, tanto faz, terceiro, segundo, primeiro sargento PM e o primeiro sargento bombeiro, quem é que tem precedência? O PM, por quê? Porque é uma atividade fim da segurança pública, tá? É lógico que os bombeiros também têm o seu grau de importância, em nada são menores, em nada são todos igualmente importantes, mas em relação ao estatuto, nós temos esta diferença, né, em relação à precedência. A questão está correta. Questão 5. O militar estadual que ocupar cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele cargo de inicio ad nutum, que é ad nutum por vontade do dono, tá? É os cargos de chefia, aquela coisa toda. O militar estadual que ocupar cargo em comissão de forma interina, ou seja, está substituindo alguém, fará jus após 30 dias as vantagens e outros direitos a ele inerentes. Correto? Mas depois de passar 30 dias, 31 dias em diante, porque chegou a 30, ainda não. A lei fala acima de 30 dias. Ah, eu estou substituindo o titular fulano de tal. Passou de 30 dias, aí o que ele ganha, eu vou ganhar. Aí vai acumular o que ele ganha com o que eu ganho? Não, não é assim. Eu vou ter que escolher. Lógico que eu vou escolher o dele. Por quê? Porque na hierarquia, quem está acima sempre ganha mais, ok? Então a questão está o quê? Verdadeira. Passando de 30 dias, vai ou não vai ter os mesmos direitos? Vai. Então, verdadeiro. Questão de número 6. Os militares estaduais terão direitos às seguintes afastamentos. É interessantíssimo isto, tá? A gente vê muitas leis ligadas ao servidor público, em particular no 8.112 de 1990, que é de servidores públicos federais. Mas aqui estamos falando da nossa querida Polícia Militar. Então, quais são os direitos? Núpcias e luto. Interessante que luto também tem outro nome, N-O-J-O, nojo. Período de nojo é o chamado período de luto, no caso, né? Quase que não sai. Período de luto, tá bom? Então, núpcias e luto, 8 dias. Aqui diz 8 dias, e a lei também diz 8 dias, e aí está verdadeiro, ok? Mas é bom que depois você olhe para quem são esses lutos, né? Se é pai, mãe, padrasto, madrasta, olha se a sogra entra, a gente brinca muito com o termo sogra, né? É interessante, tem nada a ver com a prova, mas só uma curiosidade. Você pode ter ex-marido, você pode ter ex-esposa, mas legalmente falando, você não tem ex-sogra. Mas aí depois você procura lá nas redes sociais ou manda um comunicado para a gente que a gente explica da lei. Ninguém vai explicar agora porque não cai na prova. Só uma curiosidade. Então dá uma olhada lá se a sogra também entra ou não entra e por aí vai. Então vamos lá. Núpcias e luto. 8 dias. Verdadeiro? Verdadeiro. Instalação, que é você sair de um lugar e ir para outro. 10 dias. Verdadeiro? Verdadeiro. Aí ele fala, trânsito, 30 dias, que é o período de movimentação. Verdadeiro? Verdadeiro. Agora é importante que se cair na prova e disser assim, o militar fulano de tal tem direito a trânsito de 10 dias. Ele pode abdicar desse dia, aliás, 30 dias, né? 10 dias é a instalação. Ele pode abdicar desse período e chegar lá mais cedo? Pode. Olha, você tem aí 30 dias para chegar no quartel fulano de tal, ir lá se alojar e morar nessa cidade. Só um exemplo, tá? Beleza. Mas tem um detalhe. Eu quero ir logo amanhã. Posso fazer isso? Posso. Eu posso decair do direito, não tem nenhum problema não. Tá? Eu posso abdicar do direito. Mas, por lei, para você ter o trânsito, seria o quê? 30 dias. E aí a questão está completamente correta. Tá bom? Eu quero enaltecer. Nesta aula, a gente não tem esse costume, quero enaltecer a todos que nos dão audiência, nossos alunos e não alunos, a todos, em particular, a um aluno não, perdão, porque ele ainda não é nosso aluno, mas assiste nossas aulas, Silvano, né? Silvano, mesmo com problemas técnicos, estava ali fiel, assistindo, e muitos outros também. Estou falando aí porque ele mandou uma mensagem agradecendo pela aula, e é porque foi uma coisa curtinha, então, meu querido Silvano, que Deus abençoe a você e a todos que estão assistindo e aos que também não estão assistindo. Questão 7. A transferência para a reserva remunerada somente ocorrerá a pedido. Não.
Pode ser a pedido? Pode, mas também pode ser ex ofício, né? Ele coloca aqui, ó, somente a pedido. Não. Passou de 60 anos, pode acontecer. Passou de 35 anos de contribuição, pode ser, contanto que ele tenha pelo menos 25 anos de contribuição militar. Uma pessoa que é queridíssima, do qual eu nutro um respeito muito grande, já tive a oportunidade de falar com essa pessoa 2 vezes, né? Para mim foi uma honraria muito grande, que é o nosso querido Capitão Wagner, né? Capitão da Polícia Militar, capitão da reserva, mesmo da reserva, em nada menos importante que os da ativa. Então, nosso querido Capitão Wagner, ele foi eleito, né, para a tarefa legiferante, ou seja, o legislativo, e aí ele, no ato de diplomação, fica bem claro, não é só ser eleito, é no ato de diplomação, ele passou para a reserva o quê? Remunerada, né? Espero que um dia eu tenha a honra de ter o nosso querido Capitão Wagner assistindo meus humildes vídeos, e para ele está aqui no coração, uma pessoa que eu tenho uma estima e um respeito muito grande, um grande militar, um grande professor, um grande homem. Aqueles que porventura não gostar dele, lembrem, nem Jesus Cristo agradou a todos. Nosso querido Wagner é um ser humano, como eu, como você. Tem defeitos? Tem que ter, porque é um ser humano, né? O Nirvana, o ápice, ele já conseguiu lá no céu, onde é perto de Deus. Mas ele merece todo o nosso respeito e merece todo o meu respeito e admiração. Então, nosso querido Capitão Wagner é um daqueles militares que, ao ser aprovado que a gente diz no sentido eleito para um cargo político, e no ato da diplomação, ele passou para a reserva remunerada, né? E aí é ex ofício, não foi necessariamente a pedido, tá bom? E aí vai, né, as outras formas. Então a questão está o quê? Está errada, porque ela diz que para reserva remunerada somente há pedido, e aí está errado. Vamos para a questão 8. Os militares estaduais somente poderão estar em uma das seguintes situações, ativa ou inativa. Imagina, qual seria a outra? Ou ele é ativo, ou ele é inativo. Quem é que é o inativo? Aquele que está na reserva remunerada ou está em outra situação que acabamos de falar nas questões anteriores. Qual foi a questão, hein? Vira aí a página. Qual foi a questão? Nós falamos de quê? Militares que estão em igualdade de posta-graduação. Não. Quem lembra? Vou dar aí alguns segundos para você lembrar. Ah, lembrou. Os reformados, né? Os reformados estão na inatividade. Os da reserva remunerada estão na inatividade, ok? Eles, inativos, e os demais, logicamente, ativos. Ou é ativo ou é inativo. Ei, você é militar, sou. Você é da ativa? Não. Ah, então, você é da reserva remunerada? Não, também não. Você é reformado? Não. Como é que você é militar? Você não é militar. Não é porque um dia eu servi o exército, não, nosso querido exército brasileiro, marinha aeronáutica também. Mas se você não é ativo, se você não é inativo, se você não é reformado, na Polícia Militar e dos Bombeiros, você não é militar, tá bom? Então vamos lá. A questão está correta. Ou é ativo ou é inativo. Vamos para a questão 9. As vagas para o QOA, quadro de oficiais da administração, é isso? Serão estabelecidas em normas específicas de cada corporação. É o que diz a lei. Tá? É o que diz a lei, se eu não me engano, lá no artigo 27. Lá no finalzinho do artigo 27, já virando para o 28. Né? Que cada corporação vai dizer as regras para o seu QOA. Tanto a Polícia Militar como os bombeiros. É a autonomia que a polícia e os bombeiros têm. A questão está corretíssima. Questão de número 10. Okay? Ao militar estadual é vedada, o que é vedada? É proibida, né? Não é permitido. É vedada a mudança de quadro. Entendeu? O quadro soldado e cabo, sargento e suboficial, né? Tenentes subalternos, oficiais subalternos, oficiais subalternos, tenente oficiais subalternos, oficial intermediário e oficiais superiores. Eu tenho esses quadros. Quer mudar de quadro? Quero. Mas se é mudar de quadro, vai ter que ter aí uma situação.
Para mudar de quadro geral, qual seria o quadro geral? Né? Eu tenho um quadro aqui de graduados, que são as praças, e o quadro dos oficiais. Quer mudar de quadro? Rapaz, eu quero mudar de quadro. Preste um novo concurso. Bom, é o que diz a lei. Aí ele diz aqui. O militar estadual, aí ele é vedada a mudança de quadro, salvo no caso de aprovação em novo concurso público, ok? Ah, professor, mas me diz uma coisa, e aquela ascensão? Por exemplo, o cara, o rapaz ou a moça subtenente, aí depois faz o curso de habilitação de oficiais, o CHO, que alguns chamam de SHO, e vai para tenente, não está mudando de quadro, mas é uma consequência natural. Tem a questão do tempo, prerrogativas e por aí vai. Mas se eu disser, não, eu quero mudar agora, aí não, vai ter que ter um novo, que é novo concurso, né? Então vamos lá. Falei assim, essa questão dos oficiais subalternos e tudo mais, colocando como quadro, né? Mas é porque são os grupos para você entender melhor. Isso aí não vai te atrapalhar na prova de forma alguma. Vamos então para a próxima. A situação, no caso de aplicação de penas. Uma situação de aplicação de penas. A aplicação de penas disciplinares, ok? Prevista no Código Disciplinar, depende do resultado de eventual ação penal ou civil. O militar pode responder em 3 esferas, assim como os demais servidores públicos. Penal, que é chamada criminal, civil, que normalmente é reparatória, e administrativa, que é no âmbito do órgão. Elas são independentes. Ah, professor, mas eu já prestei concurso, eu fiz direito, etc e tal, e vi que, dependendo da situação de uma, pode derrubar a outra. Ninguém está falando nisso. Nós estamos falando que depende da resolução daquelas duas ali? Não depende. Então, a questão está errada, porque ele diz assim: a aplicação das penas disciplinares prevista no Código Disciplinar depende do resultado de eventual ação penal ou civil. Errado. Detalhe também, viu? O militar pode ser processado em uma esfera, 2 esferas ou nas 3 esferas. Somente na administrativa, somente na civil, somente na penal. Como pode na administrativa e civil e penal e por aí vai. Pode ser em uma, em 2 ou em 3. Então, a questão está errada porque diz que depende, mas não depende. A questão administrativa não vai depender do resultado de uma eventual situação penal ou civil. Não vai depender. Vamos para a questão de número 12. Essa aí foi a 11, lógico. As transgressões disciplinares são classificadas de acordo com a sua gravidade em gravíssima, grave, média e leve. Muitos candidatos, uma hora dessa, podem estar rindo. Como é fácil, isso é bobagem. Não é bobagem não, viu? Não é bobagem, porque às vezes o candidato que está prestando a prova não teve aquele tempo hábil, por motivo de força maior, para estudar. E ele pode confundir com o CTB, com o Código de Trânsito Brasileiro. E aí ele vai dizer assim, realmente lá no CTB tem a gravíssima. Então aqui também faz sentido que tenha. E poderia ter. Não há nenhum óbice que não tenha. Apenas não tem. Pode de repente passar a ter? Pode. Mas de repente pode, mas não tem. Então, lá na questão tem gravíssima, grave, média e leve. E na realidade é o quê? Grave, média e leve. Então a questão está errada porque não tem a gravíssima. Mas eu repito, não vá sorrir achando que é a última coisa mais fácil do mundo, porque não é bem assim, tá bom? Vamos lá. Questão 13. A permanência disciplinar, olha que interessante, é a sanção em que o transgressor ficará na OPM ou OBM sem estar circunscrito a um determinado compartimento. Na permanência disciplinar, OPM, OBM, é a Organização Policial Militar, Organização Bombeiro Militar, na permanência disciplinar vai ficar de permanência como? Ele não vai para casa daquela folga. Ele vai ficar lá um tempo, sem usufruir de ir para casa. Mas ele não vai ficar num compartimento, numa cela, preso, não. Ele vai participar das atividades do quartel, seja atividade interna como atividade o quê? Externa. A grande punição
é ele não ir para casa, por isso que ele está em permanência, tá bom? Cuidado, tem uma aula especial de permanência e custódia, para a gente saber diferenciar, tá bom? Então, permanência é justamente isso, a questão está verdadeiríssima. Vamos para a questão 14. A custódia, falando de custódia agora, né? A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, e é verdadeiro, tá? Reincidência, fez de novo, cometeu uma situação de natureza grave. A gente vai ver depois que é na vigência de uma cometer outra. Então, na reincidência de natureza grave, ele vai ter uma questão de custódia. E aí a gente vai ver depois a tabela das custódias, né? 5 dias, 15, por aí vai. Então, vamos ter essa tabela de custódia, porque ele reincidiu, ou ela reincidiu em natureza grave, e agora está na custódia. E a custódia é seríssima, viu? Perde vantagens, tá? Quer ver uma coisa seríssima que ele perde, ou ela perde? Aquele tempo que está lá em custódia, aquele tempo não vai contar para, vamos chamar de aposentadoria, tá? O nome correto é o quê? É ele ir para reserva, remunerado, reforma. Vamos chamar de aposentadoria para você entender melhor. Não vai contar lá para a aposentadoria dele ou dela não, viu? É uma coisa seríssima. E vocês vão ver que, depois vamos confirmar, que o tempo para poder limpar o nome poderá levar 10 anos. É uma coisa séria, tá? Então você que vai vestir a farda, cuidado. Tem obrigações militares seríssimas e tem que ser assim mesmo. Então, a questão aqui diz exatamente isso. A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. E aí está correto. Vamos para a 15ª. Os oficiais do posto de tenente não são competentes quando você chama o servidor de competente ou de incompetente. O que quer dizer? Quando eu chamo o servidor de incompetente, quer dizer que ele não tem força de lei para executar aquela tarefa, tá? Não é que ele seja um burro, um idiota, não tem nada a ver. Esse termo competente é um termo jurídico que quer dizer ter capacidade legal para exercer um ato. Então, estou dizendo aqui que os oficiais do posto de tenente não são competentes para aplicar qualquer sanção disciplinar aos seus subordinados. E aí está o quê? Errado. Um oficial, ele pode aplicar advertência, ele pode aplicar repreensão, ele pode aplicar permanência. Mas tem um detalhe. Quando um tenente aplica permanência ao subordinado, essa permanência tem um limite de até 5 dias. Cuidado na prova. Se a prova disser uma permanência de 5 dias, está errado. Não está certo. É uma permanência de até 5 dias. Pode ser 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5. Mas não pode ser de 6 em diante. Tenente tem capacidade de aplicar a permanência? Tem. A advertência tem. Agora, a permanência de até o quê? 5 dias, tá bom? Vamos prosseguir. A questão está o quê? Errada, porque diz que os tenentes não têm capacidade de aplicar pena alguma ao subordinado. Então, seria o que o tenente, né? Então, está errado. Questão 16. Mas peraí, bota essa questão. Você acha que ela é fácil, né? De um certo modo, sim, mas ela tem uma casquinha de banana. O candidato poderia pensar, peraí, o tenente é oficial subalterno. Se é subalterno, é comandado. Se é comandado, não manda. Mas só que ele é subalterno em relação aos oficiais. Dali para baixo, no bom sentido da frase, ele não é subalterno, ele é superior. 16. A licença gestante será concedida mediante inspeção médica somente quando o militar encontrasse, é lógico, né? A moça lá encontrasse no 8º mês, não comportando qualquer exceção. Fácil essa questão. No 8º mês, é verdade, é no 8º mês mesmo, né? Para ela ter a licença. Mas somente chegar ao 8º mês, no 7º poderia não? Pode. Dependendo de ordens médicas para salvaguardar a vida do feto ou da mãe, pode ser antes? Pode.
Não, o médico está dizendo que tem que ser antes, mas aqui é 8 e pronto. Não, não é assim, né? O Brasil preserva a vida, preserva a família, preserva a gestação, preserva o feto. O Brasil coíbe o homicídio, coíbe o infanticídio, coíbe o aborto. Então, preserva a vida. É o 8º mês que ela vai entrar em licença? É. Mas poderá entrar antes por ordens médicas? Sim, poderá. Então a questão está errada, porque diz que é o 8º mês e pronto, está errado. 17ª, finalizando nosso pequeno TD. O falecimento militar estadual da ativa acarreta o desligamento ou exclusão do serviço ativo a partir da data de ocorrência do óbito, tá? Bem, parece boba, mas também não é. É a partir do óbito? É. Porque se a gente voltar lá àquela licença do casamento, tá bom? Tem a licença do casamento e de morte de parente, que a gente chamou de nojo, né? Preste atenção, eu vou fazer um link com essas duas questões. Quando você vai casar, falando lá do casamento, quando você vai casar, você tem que avisar a corporação, eu estou com o casamento marcado para a data fulana de tal, tudo direitinho, é formalizado, aí a corporação já vai saber que daquela data não vai contar com os teus serviços, vai colocar o no teu lugar. Você não pode simplesmente, capitão, oi, soldado fulano de tal, capitão, acabei de casar, saí do forró agora, conheci uma menina, não sei o nome dela direitinho, mas acabei de casar. Só vou voltar aqui daqui a uma semana e uns dias aí, viu? Valeu, tchau. Não, não é assim não. Você tem que avisar antes, com antecedência. Quando é a questão do óbito, não. É a partir do óbito e também da comunicação do óbito que você passa a ter direito àquela entre aspas, folga, né? Que é uma folga que ninguém quer, tá bom? Agora, aqui a questão de o militar faleceu, né? O militar faleceu, a partir daquele momento já desligou-se da corporação. Já existe uma vaga a ser preenchida em relação ao óbito. E isso aí é o que? Verdadeiro. Eu vou ler de novo. O falecimento de militar estadual da ativa, é lógico, né? Não posso falar da inativa, ok? Ele aqui afeta, ele comporta o desligamento ou exclusão do serviço ativo a partir da data de ocorrência do óbito. Ninguém precisa, ó, eu quero comunicar que um parente meu vai morrer de etapa. Peraí, aí não. Tá vendo que uma morte programada? Não existe. Então aí sim, a partir do óbito. Mas não esqueça, lá no casamento, você não pode casar na hora que quer e ligar avisando, não. Você tem que avisar com antecedência. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esta aula, tá? Muito obrigado a todos que vão assistir a esta aula, tá bom? Aproveitem, porque a gente está puxando mesmo nas aulas presenciais, e aproveitem também nessas aulas pelo YouTube. Fé e honra, que Deus nos abençoe e estude para valer, porque a prova não é brincadeira. Muito obrigado.